Palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13. Nós lemos esse texto no começo do culto. E eu vou reler de novo porque ele é a base daquilo que nós falaremos nesta noite. A palavra de Deus diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Na outra tradução, na tradução A Mensagem, o mesmo texto diz: Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos, plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Queridos, hoje nós chegamos ao final da nossa série de estudos, chamado Formação Espiritual. Através de 8 semanas, ou seja, 2 meses, nós nos propomos a estudar na Bíblia alguns temas e alguns textos que podem nos auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual. Vida espiritual, querido, nós desenvolvemos. Por isso que Deus deu dons aos homens e Deus concedeu dons à igreja, para que nós possamos nos edificar uns aos outros. Então, ninguém nasce pronto. Não adianta a pessoa entregar a vida para Jesus e achar que tudo já está resolvido. Ele tem que entregar a vida para Jesus, ser discipulado, como Jesus mesmo ensinou e orientou. Jesus disse: prega o evangelho e depois ensina essas pessoas para as quais você pregou o evangelho a observar, a obedecer a tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E é por isso então que ele dá dons à igreja. E nós precisamos então aprender isso, aprender a estudar esses textos, estudar esses temas, para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual. Só para nós recordarmos, nós já estudamos sobre decisões, estudamos sobre o testemunho e a influência, estudamos sobre o perdão, estudamos sobre oração, devoção pessoal, sobre o ser igreja, estudamos sobre a maturidade e hoje nós vamos fechar essa série estudando sobre serviço. O texto de Efésios, no capítulo 4, esse texto é uma abordagem do apóstolo Paulo acerca do seguinte fato. O que Paulo está dizendo com esse texto é o seguinte: é que Deus, Ele cuida da sua igreja. E Deus cuida da sua igreja usando pessoas. E Deus cuida da sua igreja usando pessoas diferentes. E Deus cuida da sua igreja usando pessoas diferentes, de formas diferentes, por meio de diferentes tipos de dons. Você entende que quando nós queremos universalizar e dizer que tal dom é superior ao outro dom, quando nós queremos padronizar e queremos que todos tenham o mesmo dom, nós estamos ou nos emburrecendo
ou nós estamos desafiando a sabedoria de Deus. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, na sua multiforme graça, Ele concedeu dons diferentes a diferentes pessoas para que Ele possa cuidar da sua igreja através das pessoas. Queridos, toda a organização de Deus visa ao aperfeiçoamento e ao aprimoramento de cada cristão. Nós não nos reunimos como igreja só porque nós não temos o que fazer no domingo à noite. Nós não vimos aqui porque não tem outra opção. Nós não vimos aqui para ver um grupo de pessoas especiais fazendo coisas inusitadas. Nós vimos aqui, nós nos juntamos, nós nos organizamos como igreja para que cada um dos irmãos sejam aperfeiçoados para a obra de Deus. Cada um dos irmãos é um sacerdote do Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor que é sacerdote. O pastor é um daqueles que tem, dentre os dons que Deus deu à igreja, Deus deu o dom de pastor por pastor, mas para outros Ele deu o dom do apostolado, para outros Ele deu o dom de servir, para outro Ele deu o dom de administrar, para outro Ele deu o dom de falar em línguas, para outro Ele deu o dom de interpretar línguas. Ele deu dons aos homens e deu dons à igreja. Querido, e por que Deus concede dons para o aperfeiçoamento de cada cristão na igreja? Para que, em consequência disso, toda a igreja melhore o seu desempenho na prestação de serviço cristão. E quando toda a igreja melhora o seu desempenho na prestação de serviço cristão, querido, isso possibilita e possibilitará a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é a regra? A regra básica é simples. O aperfeiçoamento melhora o serviço e resulta na edificação da igreja de Jesus. Hoje eu conversava com alguém antes do culto, e a pessoa disse assim: pastor, eu não sei ainda qual é o meu dom. Falei: que bom, então faça tudo que te aparecer para fazer, que você vai descobrir. Foi assim ou não foi? Né? Faça tudo. O que te aparecer para fazer, faça de bom grado, faça com o coração alegre. Você vai ser aperfeiçoado, vai servir em todas as áreas, vai prestar um excelente serviço cristão, e num determinado momento você vai descobrir: eu acho que o meu dom é tal coisa. Mas quando precisar de alguém com outro dom em uma outra área, você também está disponível, porque você aprendeu a servir, foi aperfeiçoado, foi melhorado, e então você pode edificar outros. Queridos, nós devemos ficar atentos a uma verdade que é cruel. Presta atenção nisso. Devemos ficar atentos a uma verdade que é cruel. E qual é essa verdade cruel? É que a igreja, ela pode sim desenvolver múltiplas e variadas atividades. A igreja pode envolver muitas pessoas em muitas atividades. Mas a igreja pode fazer um monte de coisa, ter uma vida parecendo que é uma igreja ativa, mas não transforma ninguém em genuínos servos do Senhor Jesus. Isso é um grande mal. Essa verdade é cruel, e essa verdade é, queridos, eu diria quase que satânica. Porque uma igreja, imagina como aquela igreja lá do Apocalipse que Jesus falou: eu conheço vocês, inclusive eu sei da fama de vocês. Dizem que vocês é uma igreja viva, mas vocês são uma igreja morta. Lembra lá no Apocalipse? Essa verdade é cruel, querido. A igreja pode viver achando que está viva, porque faz um monte de coisa.
Porque tem um monte de gente ali, indo e vindo, e se movimentando, e em ativismo. Mas é uma igreja que não transforma as pessoas em genuínos servidores de Jesus, em servos de Jesus. Ou pior ainda, sem fazer com que as pessoas sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Lembra que Jesus ensinou o quê? Vá lá e pregue o evangelho, não é para as pessoas irem para o céu, vá lá e pregue o evangelho para que as pessoas se tornem meus discípulos. Se nós nos reunimos como igreja para fazer um monte de atividade, um monte de coisa, só para parecermos vivos, mas ninguém é transformado em servos de Jesus, em discípulo de Jesus, ai de nós, ai da nossa igreja, ai da nossa liderança. Queridos, a igreja, ela não pode viver criando atividades simplesmente para ficar ocupando a vida e o tempo das pessoas. Não, a igreja precisa obrigatoriamente envolver as pessoas no movimento que seja de crescimento e de exaltação e da promoção da glória de Deus, para o bem das próprias pessoas que estão envolvidas nesse processo, nesse movimento. Então, queridos, é bom nós recordarmos o que nós já estudamos até aqui. Por que da igreja? Por que Jesus instituiu a igreja? Por que Jesus ama a igreja? Por que Jesus morreu pela igreja? Por que Jesus edificou a igreja? Por que Jesus concede dons à igreja? Por que Jesus há de vir buscar a igreja? Por que a igreja é que é a noiva de Cristo? Porque a igreja existe para amar a Deus. A igreja existe para amar as pessoas que Deus ama. E a igreja existe para servir o mundo que Deus criou, está corrompido, está morto nos pecados, nos delitos, mas Deus quer resgatar para si e reconciliar consigo mesmo. Então lembra, querido, que a igreja ela existe para amar a Deus, amando pessoas, servindo ao mundo. Se você diz que ama a Deus, mas não ama pessoas e não serve ao mundo, você não ama a Deus. Se você diz que é de Jesus, se você diz que ama a Deus, mas não serve, não comunga, não participa da sua igreja, a Bíblia diz, você é um mentiroso. Porque como que você pode dizer que você ama a Deus, que é invisível, e você não vê, e não ama o seu irmão, e não ama o mundo que está indo para o inferno, e você está vendo? Como que isso é possível? Então, querido, se você quiser estudar sobre o tema igreja, se você quiser estudar mais especificamente sobre o desenvolvimento e crescimento de igrejas, você vai encontrar e vai notar que os livros mais conceituados aí nesse tema de crescimento de igrejas, eles sempre vão apontar estatísticas do envolvimento dos crentes no ministério da igreja. E o que esses livros, todos eles vão apontar? E se você quiser, eu sugiro alguns para você. Igreja com propósito no Brasil, liderança corajosa, igrejas relevantes, proibido a entrada de pessoas perfeitas, e tem um vasto. Tem o George Barna, que ele é um estudioso desse assunto, ele escreveu um livro chamado O DNA da Igreja, DNA, Desenvolvimento Natural.
da igreja, DNI, na verdade, é desenvolvimento natural da igreja. E todas essas estatísticas, elas vão apontar que na casa aí dos 20%, sendo que alguns pastores que entrevistados nessas estatísticas dizem que nem 20% da igreja ou dos membros da igreja estão ativamente envolvidos com as responsabilidades do ministério. As estatísticas dizem que por volta de 20% das pessoas que são membros da igreja estão realizando 100% do trabalho da igreja. E 100% do trabalho da igreja significa sustentar a igreja financeiramente. 20% dos membros da igreja sustentam 100% da igreja. 20% paga a conta de água, paga a conta de luz, 20% é que paga os recursos de internet, de aluguel, salário do pastor e tudo. 20% da igreja faz isso. 20% da igreja atua nos ministérios. 20% da igreja são frequentes aos cultos. 20% da igreja é que serve na obra de Deus. 20% é que contribui na obra missionária. 20%. E cadê os outros 80%? A palavra de Deus diz que Deus deu dons à igreja para que todos, 100%, sejam aperfeiçoados para a obra de Deus e para a edificação da igreja. Não é para alguns. É por isso que alguns ficam estressados. É por isso que alguns chegam ao ponto de falar: chega, para mim deu, não dá mais, vou embora. E tem gente, querido, que fica tão magoado, tão chateado, tão ressentido, que sai da igreja e nunca mais quer saber de igreja. Porque ficou magoado, ficou cansado, ficou sobrecarregado. Muito trabalho estafa, muito trabalho estressa. Não estou falando que as pessoas vão receber os louros aqui. A Bíblia diz que não, nós vamos receber a nossa recompensa no céu. Querido, mas quando há aqueles que trabalham, e o 80% que não trabalha reclama. E depois, se você conversar com aqueles 80% que só reclama, é aquele que está visitando a igreja, procurando igreja ideal, procurando o pastor top, o pastor da vez, o ministério legal, a igreja confortável, a igreja que você pode chegar, sentar, assistir o culto, ter um culto de qualidade. E aí tem um problema, né? Porque você vai lá, a pessoa vai lá para assistir um culto, quando nós somos convidados por Deus a prestar um culto. Quem assiste o nosso culto é Deus, que é o dono do culto. Ele é o homenageado. Nós não cantamos hinos de louvor a você. Nós cantamos hinos de louvor ao nosso Deus. Nós não exaltamos você ser bonitinho, cheiroso, ser rico. Nós falamos que Deus é digno dessa canção. Deus é digno do nosso louvor. Deus é digno da nossa adoração. Porque debaixo da terra, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome, tenha certeza, não é o seu, é o nome de Jesus. Esse aleluia foi tímido. Posso ouvir um aleluia? Um glória de verdade? Meu querido, hoje eu quero falar com você e quero falar para você. Você que é parte dessa igreja, você que é parte dessa comunidade, dessa parte do corpo de Cristo. E eu quero que você entenda o como de Deus. Ou seja, como é que Deus deseja que nós façamos a obra que é dele.
Então, 3 conceitos para nós servirmos melhor. O primeiro é, nós servirmos melhor através da conexão. Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Observa, querido, que Paulo, ele disse que foi ele, o Cristo, o Senhor, o dono da igreja. Foi o Cristo quem designou funções no seu corpo, que é a igreja. Foi Jesus quem indicou, de maneira a distinguir o indicado dos demais. Foi Deus que apontou, foi Deus que mostrou, foi Deus quem sinalizou e falou: esse é apóstolo, esse é profeta, esse é evangelista, o outro é pastor e mestre. Queridos, pessoas foram apontadas, pessoas são capacitadas por Deus para se conectarem aos demais da igreja, a fim de preparar aqueles que Deus está conectando para servirem na obra que Deus está fazendo. Você consegue notar tudo fluindo por meio de uma conexão? Pessoas que Deus chama, conecta com outras, para uma preparar a outra, para que todos possam cumprir a obra de Deus. E olha a conexão: Deus, liderança, povo, corpo. É assim que Deus trabalha. Deus não vai trabalhar diferente. Deus não tem interesse em você fazendo carreira solo. Deus não tem interesse em que você se sinta tão bambambam, do tipo: eu não preciso de mais ninguém, agora eu vou sozinho, vou ter o meu ministério. Querido, Deus quer que você se conecte com outras pessoas, treine pessoas, ensine pessoas, mobilize pessoas, para que a obra dele cresça. Querido, você é uma parte. Você não é o todo, você é uma parte. E como tal, como parte, você precisa estar conectada com o todo. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 26 e 27, ele diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Querido, você não é igreja, amém? Amém ou não amém? Você não é igreja, você é parte da igreja. Esse negócio de que eu sou igreja, você não é igreja não, você só é parte da igreja, você só se torna igreja quando você está conectado com o todo. Aí sim, você é igreja. Nós somos igreja quando nós estamos unidos, estamos juntos, mas individualmente nós somos membro deste corpo. E isso é Bíblia, querido. Isso que eu estou falando é Bíblia. Quem fala para você que você é igreja é heresia, é mentira, porque não tem embasamento bíblico para tamanho besterol. Deu para entender? Amém ou não amém? Segundo conceito, nós servimos melhor através da construção. No texto, Paulo diz assim:
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meu querido, minha querida, meu amado e minha amada, meu irmão e minha irmã, todos esses adjetivos é para chamar a sua atenção, para dizer que você precisa sair do nível de comprometimento, ou melhor, do nível de envolvimento, e avançar na direção a um comprometimento maior. Com certeza você já sabe a diferença entre estar envolvido e estar comprometido, né? Você conhece essa diferença disso? Qual a diferença de estar envolvido e a diferença de estar comprometido? Você já comeu bife a cavalo? Como que é um bife a cavalo? É um bife com zoião, não é assim? Ali 2 animais estão ali, né, naquela ceia. Quais são os animais que se envolveram ali? A galinha e o boi. Quem se envolveu ali nessa, para você comer o bife a cavalo? A galinha. Ela pode até ter feito esforço, né? Botou o ovo e falou: a minha contribuição está dada, e vazou. E o boi? O boi se comprometeu, virou bife. Você entende o que é? Que nível que você tem que sair? Você tem que sair do envolvimento e ir para o nível do comprometimento. Querido, esse movimento de sair do envolvimento e ir para o comprometimento é imprescindível na vida de um cristão que seja comprometido e compromissado com Deus e com a palavra de Deus. Deus não quer ninguém que seja somente envolvido na sua obra. O chamamento de Jesus para mim e para você é: se você quiser, você não tem obrigação. Se não quiser, não precisa. Se não quiser, pode ir embora, Jesus falou. Foi o que ele falou para os seus discípulos: os outros foram embora, vocês não vão também? E aí o Pedro fala: mas para quem iremos nós, se o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então tá bom, se vai ficar, então presta atenção, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, anda atrás de mim. Deu para entender? Deu para entender? Envolvimento, comprometimento. Jesus quer o seu comprometimento, querido. Isso é fundamental. O seu comprometimento na obra, no serviço de Deus é fundamental para que o corpo de Cristo seja edificado. Não pense que a igreja de Jesus vai ser edificada somente com o seu envolvimento. Então, querido, não menospreze esse movimento para o qual Jesus está te chamando. Sabe que cada vez que você se ausenta da sua igreja, cada vez que você se esquiva das programações da sua igreja, cada vez que você não participa das atividades culticas, das atividades espirituais, quando você se isenta de aprender mais da palavra de Deus na escola bíblica dominical, quando você se rebela
e não quer comungar com os irmãos, quando você não quer ter koinonia, quando você não dizima, quando você não oferta, quando você não contribui com generosidade, com alegria e singeleza no seu coração, meu querido, quando você não faz isso, todos nós sofremos, toda a igreja sofre, a igreja inteira perde, quando você não vem à celebração, quando você não vem ao culto, quando você fica fazendo cara de ué lá na sua casa, ou indo em outro lugar, querido, a igreja de Jesus sofre, e você é o causador do sofrimento da sua igreja, quando você faz o que você quer, todos nós sofremos e a igreja de Cristo paga o prejuízo. Só tem uma pessoa que lucra com a sua rebeldia. Só uma pessoa lucra com a sua ausência. Que não é pessoa. O único que é exaltado, o único que é glorificado, o único que aplaude, o único que fala yes, é o diabo. O único que fica feliz com você e que lucra com você é o inimigo da sua alma. É aquele que quer derrotar você. Só o reino das trevas é que é exaltado pela atitude rebelde de crente desobediente. Querido, que isso entre no seu coração. E você pode até achar que eu estou sendo duro, mas eu estou sendo pastor. E eu estou falando isso com amor. Porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Observe o que Pedro fala. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus, o Cristo. Ou você se conecta à sua igreja, ou você, ao invés de edificar a casa espiritual para Jesus, você está ajudando o diabo a destruir a obra que Jesus está fazendo. Querido, existe um todo, que é a obra de Deus, que precisa de cada crente, precisa de cada parte. Por isso que o Paulo diz que dele, todo o corpo, ajustado, é todo o corpo, não é 20% do corpo, é todo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus deu dons à igreja. Deus deu um dom para você. Deus elegeu você. Deus chamou você. Deus vocacionou você. E se você não está realizando
a parte que é sua, você está atrapalhando a edificação da obra de Deus. Você consegue entender isso? Então, queridos, nós estamos em construção, nós estamos construindo, nós estamos edificando uma igreja para a glória de Deus. Por isso, como pastor, com base na Bíblia, eu faço um apelo a você, pelo amor de Deus. Não deixe faltar material nessa obra. Não seja negligente. Não se boicote. Não boicote o que Deus está fazendo no mundo e chamou você para participar. Terceiro, nós servimos melhor através do crescimento. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Querido, uma igreja que seja biblicamente edificada e forte é aquela que chega basicamente a duas posições. Primeira, uma igreja edificada e forte, ela chega à unidade da fé. E uma igreja edificada e forte, ela chega à condição do conhecimento pleno de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, há muitos crentes que têm apoiado ou se apoiado a sua experiência de vida cristã numa única experiência. Pode ver que tem gente que tem aí 30 anos de cristianismo ou de vida, de nome inscrito no rol de membros da igreja e não tem uma experiência espiritual, não tem uma experiência com Deus para contar. Por quê? Porque não se dispuseram ao serviço cristão, não se dispuseram a servir a igreja com seus dons, por isso não cresceu, por isso não prosperou. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que eu e você tenhamos relacionamento íntimo com Ele, Deus quer que eu e você cresçamos na graça, e em graça, e na fé, e de fé em fé. Ele não quer crentes imaturos. Pare e pensa na sua caminhada cristã. Você já parou para pensar quantas experiências você poderia ter tido até aqui na sua caminhada, se você tivesse se envolvido mais no serviço cristão? Já parou para pensar quantos testemunhos de Deus agindo na sua vida e através da sua vida você teria para dar se você tivesse falado sim mais vezes aos desafios que a obra impõe? Querido, o propósito é para que não sejamos mais como crianças, mas antes sigamos a verdade em amor e cresçamos em tudo nele, que é a cabeça, Cristo. Nós íamos ler um relatório aqui da nossa igreja, não chegou a tempo, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você ama a sua igreja e se interessa pela sua igreja, a sua igreja está passando por um momento importante, um momento em que
precisa que você saia de cima do muro. Ou você cai para o lado dos 80%, ou você cai para o lado dos 20%. Ou você declaradamente se desenvolvido, ou você arrependido se comprometa com a sua igreja e faça a sua parte, para que o todo possa crescer, para que Jesus seja exaltado, para que Jesus seja edificado. Paulo diz: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? Vocês não sabem que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que se algum de vocês destruir o santuário de Deus, Deus também vai destruir você? Sabe o que é pior, querido? Do que você, na sua rebeldia, glorificar o diabo? É você ter Deus como seu inimigo. E Deus está falando que se você não tratar a igreja dele com o amor, com a dedicação, com o compromisso que ele requer, e por conta disso vier a destruir o santuário dele, você vai se ver com ele destruirá você, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a sua atitude de rebeldia prejudica o todo, e se você prejudica o todo, você vai se ver com Deus? Querido, essa exortação é seríssima. Principalmente no mundo onde impera o culto a si mesmo, principalmente no mundo onde impera o individualismo, mas Deus não está pouco preocupado com o culto a si mesmo, Deus não está preocupado com o individualismo. Deus vem biblicamente, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que ele fala: olha, os tempos vão mudar, as culturas vão mudar, mas a minha palavra vai permanecer a mesma para sempre. Esse Deus vem com uma proposta contrária àquilo que o mundo nos encoraja a fazer, e ele nos encoraja a sermos unidos, a nos preocuparmos com ele, a nos preocuparmos com o corpo dele, a nos preocuparmos com a igreja dele, a nos preocuparmos com a noiva dele. Lembre-se, querido, Deus cuida da sua igreja, e Ele faz isso usando pessoas diferentes, de formas diferentes, por meios de diferentes dons. Então, queridos, se interesse mais, se prepare mais, se comprometa mais, para que esse cuidado de Deus para com a sua igreja passe por sua vida e você seja um canal para que Deus possa usar você, para que você seja um instrumento para cumprir os planos e os objetivos dele, para a igreja que é dele, da qual você faz parte. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos dê juízo para podermos ouvir a palavra dele e obedecermos a palavra dele, para a honra e glória do nome dele. Que Deus nos abençoe.